Olá pessoal, aulas de matemática com o professor Joaquim. Se inscreva aí no nosso canal para você receber informações, conteúdo, questões resolvidas e muito mais. Bacana? Então se liga aí com o professor Joaquim. Bom moçada, hoje nós vamos continuar falando aí do estudo dos conjuntos, né? Nós vamos continuar falando de conjuntos e estamos na nossa segunda aula, viu? Beleza? Então vamos para a nossa segunda aula aí com o professor Joaquim. Bom, vamos falar agora de relação de pertinência, minha gente. Olha só, para indicar que um elemento A qualquer pertence a um conjunto A, nós escrevemos esse símbolo, que nós vamos ler da seguinte forma: A pertence ao conjunto A. Quando esse elemento não pertence ao conjunto A, nós escrevemos esse símbolo, que se lê A não pertence ao conjunto A, viu? Então, olha só, esse Ezinho, da forma como a gente está vendo, é o símbolo de pertence, viu, minha gente? Mas se ele tiver cortado, então ele vai ser o símbolo de não pertence. Então o E normal é o símbolo de pertence. O E cortado é o símbolo de não pertence. Ok? Bacana? Show de bola? Então olha só, nesse exemplo, nós vamos considerar aqui o conjunto A formado pelos elementos 2, 3, 5 e 6, tá? Eu vou representar desta forma e também aqui pelo diagrama de Venn. Então olhe bem, repare que o elemento 2, ele está dentro do conjunto A. Então, se ele está dentro do conjunto A, ele é um elemento do conjunto A. Portanto, o 2 pertence ao conjunto A. Da mesma forma, o 3 pertence ao conjunto A. O 5 também, gente, pertence ao conjunto A. E esse 6 também pertence ao conjunto A. Mas eu já não posso dizer que o elemento 1, por exemplo, que ele pertence. Veja que ele não está lá dentro. Então, vai ser o não pertence. Olha só, o Ezinho agora cortado, tá bom? Outro elemento, o 4. Não está aqui também. Se o 4 não está lá, então o 4 não pertence ao conjunto A. Assim como o 7 também não pertence ao conjunto A. Beleza, gente? Tá tranquilo? Então, olha só. Relação de pertinência, minha gente, é uma relação que existe somente entre elemento e conjunto, tá? Então, olha só a nossa nota aqui, ó. A relação de pertinência é uma relação exclusiva entre elemento e conjunto. Somente elemento que pertence ou não pertence. Bacana? Show de bola? Bom, agora nós vamos ver o que é uma igualdade entre conjuntos. Olha só, moçada, um conjunto A será igual a um conjunto B se os dois possuírem os mesmos elementos. Isto é, se cada elemento que pertence ao conjunto A também pertencer ao conjunto B e vice-versa. Tranquilo? Vamos ver aqui. Olha só, nós vamos montar aqui o conjunto das vogais da palavra bola. Então, as vogais, quais são elas, minha gente? Vou chamar aqui conjunto A. As vogais são O e A, certo? Agora nós vamos tomar um outro conjunto, que vai ser o conjunto das vogais, mas da palavra banco. Vou representar esse conjunto aqui por B. Então, quais são as vogais da palavra banco? É o A e o O. Veja só, esse conjunto A, formado pelos elementos OA, e o conjunto B, formado pelos elementos A e O, são iguais. Os elementos só mudaram a ordem, mas é o mesmo conjunto. Então, nós vamos falar que o conjunto A é exatamente igual ao conjunto B, beleza? Só mudou aqui a ordem, tranquilo? Vou tomar agora esse conjunto C, formado pelos elementos 2, 3, 2 e 8. Vamos tomar agora um outro conjunto, formado pelos elementos 3, 2, 2 e 8. E também vou tomar esse conjunto E, formado pelos elementos 2, 3 e 8. Notem que todo elemento de C também é elemento de D, que também é elemento de E. Assim como todo elemento de E também é elemento de C e elemento de D. Então, todos aqui, ó, esses elementos são todos os mesmos para os três conjuntos. Portanto, nós podemos dizer que o conjunto C é igual ao conjunto D, que é igual ao conjunto E. Se todos eles têm os mesmos elementos, gente, então esses três conjuntos são iguais. Bacana? Vamos ver mais. Observem, gente, que a ordem desses elementos, como nós vimos aqui, e os elementos repetidos, como nesse caso aqui, eles não influem na formação do conjunto, ok? Por exemplo, se eu considerar um conjunto AB e um conjunto BA, esses dois conjuntos são iguais. Assim como se eu considerar também esse conjunto formado pelos elementos 2, 2 e 2, é a mesma coisa que o conjunto formado pelo elemento 2, ok? Show de bola? Então pronto, nós já sabemos o que é uma igualdade entre conjuntos, né, minha gente? Bom, agora nós vamos falar de subconjuntos ou inclusão, que é a mesma coisa. Olhe bem, se cada elemento de um conjunto A pertence a um conjunto B, dizemos então que o conjunto A é subconjunto de B, ou então que ele é parte do conjunto B. E nós vamos indicar isso por esse símbolo. E esse símbolo nós vamos ler da seguinte forma, ó, A está contido em B.
ou ainda esse outro símbolo, que é a mesma coisa de falar que B contém o conjunto A. Tranquilo? Caso exista pelo menos um elemento de A que não pertence ao conjunto B, então essa sentença A está contida em B, ela é falsa. Nesse caso, nós devemos escrever esse símbolo, que nós vamos ler o seguinte: A não está contido em B, ou ainda que B não contém A. Tranquilo? Tá bom aí? Deu para entender bastante? Vamos colocar aqui, ó, os símbolos. Primeiro, esse símbolo aqui, o C, ele é o símbolo de quê? De estar contido, viu? Esse C é o símbolo de estar contido. Se nós temos um C cortado, vai ser o símbolo de não estar contido. Mas o C virado é o símbolo de contém. Olha só, viramos o C, é o símbolo de contém. Se tiver cortado, então é o símbolo de não contém. Tá tranquilo com relação aos símbolos? Olha só, o C é o símbolo de estar contido. C cortado, não está contido. C virado é o símbolo de contém. C virado e cortado é o símbolo de não contém. Lembrando que agora é o seguinte, a relação de inclusão ela é uma relação exclusiva entre conjuntos, tá bom? Bom, vamos tomar aqui esse exemplo. Eu vou considerar aqui o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9. Também vou considerar o conjunto B formado pelos elementos 1, 3, 5, 7 e 9. O conjunto C formado pelos elementos 2, 3, 4, 5 e 7. Bacana? Veja, moçada, que todo elemento de B, olha só, o 1 está aqui, está nos dois conjuntos. O 3 também está nos dois conjuntos. O 5 também está nos dois conjuntos. E o 7 também está nos dois conjuntos e mais o 9 nos dois conjuntos. Portanto, esse conjunto B está totalmente dentro do conjunto A. Então, nós falamos que B está contido em A. Tá bom? B está dentro de A, ele está contido em A. Ou ainda posso dizer que o conjunto A, que é esse conjunto maior, ele contém o conjunto B. Tranquilo? Agora, repare bem. Será se todo elemento do conjunto C também é elemento do conjunto A? Bom, o 2 sim. O 3 também. Mas veja bem, tem um 4 aqui que não está no conjunto A. Então, não posso dizer que esse C está dentro de A. Nós vamos falar que o conjunto C não está contido em A. Ou ainda, nós vamos dizer que A não contém o conjunto C. Bacana? Então, se liga nisso aí, viu, moçada? Não esqueça, tá bom? Agora nós vamos ver quais são as propriedades, gente, da inclusão. Primeira propriedade, conjunto vazio. Gente, o conjunto vazio, ele está contido em qualquer conjunto, até dentro dele mesmo. O vazio também está contido no próprio conjunto vazio. Então, o conjunto vazio é subconjunto de todo o conjunto, inclusive dele mesmo. Vamos mais uma. Todo conjunto está contido nele mesmo. Essa propriedade é a propriedade reflexiva. Todo conjunto está contido nele mesmo. Terceira propriedade. Essa aqui é tranquila, olha só. Se um conjunto A está contido em B, mas se esse conjunto B está contido também em A, então A está contido em B, e B está contido em A, então é claro que o conjunto A só pode ser igual ao conjunto B. Essa é a propriedade antissimétrica, minha gente. Se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B, beleza? E a quarta e última é o seguinte, se um conjunto A está contido em B, se esse conjunto B está contido em C, então é claro que o conjunto A vai estar contido também no conjunto C. Essa é a propriedade transitiva, minha gente. Se A está contido em B e o conjunto B está contido em C, então é claro que esse primeiro conjunto aqui vai estar contido nesse outro maior aqui. Bacana? Show de bola? Bom, continuando a falar aí de subconjuntos, gente, nós vamos falar agora de conjunto das partes. Quando nós vamos escrever os subconjuntos de um conjunto A, nós devemos, claro, incluir primeiro o vazio e também o próprio conjunto. Vamos tomar aqui como exemplo esse conjunto A formado pelos elementos A, E e U, beleza? Bom, quais são os subconjuntos desse conjunto A? Primeiramente, nós temos o conjunto que não tem nenhum elemento, ou seja, o conjunto vazio. Mas nós também temos conjuntos com um elemento somente, os subconjuntos com um elemento somente. Vai ser o A, conjunto formado pelo A, conjunto formado pelo E e conjunto formado pelo U. Então, nós vamos ter esses três subconjuntos aqui com um elemento. Mas eu tenho também com dois elementos, minha gente. Com dois elementos eu vou ter o A com o E, eu vou ter o A com o U e o E com o U. Olha só, eu tenho mais três aqui. E finalmente eu tenho também com três. Eu não posso ter mais de três, porque ele só tem três aqui no máximo, não é isso? Então, esses são os subconjuntos que eu posso formar. Tranquilo? Bom, a isso aqui, a esses subconjuntos formados,
os elementos aqui, vão me dar o que nós vamos chamar de conjunto das partes do conjunto A nesse caso, tá bom? Então, qual que seria? Nós vamos começar primeiro aquele que não tem nenhum elemento, ou seja, o vazio. Depois aqueles com um elemento só. Então, vou colocar aqui com um elemento, vai ser quem? O A, o E e o U. Agora, com dois elementos. Com dois elementos eu tenho esses daqui. E, finalmente, com três elementos, minha gente. Então, olhe bem como é que ficou. As partes do conjunto, nós formamos esse grande conjunto aqui, ó. Beleza? Então, olhe bem. Eu tenho um conjunto A formado pelos elementos A, E, U. E esse conjunto, nós podemos montar as partes desse conjunto, que ficou esse conjunto maior. Notem que todo mundo que está aqui dentro, gente, todo mundo que está aqui é elemento desse conjunto P de A. Todo mundo que está aqui dentro é elemento de P de A. Ora, se é elemento de P de A, elemento, qual é a relação que existe entre elemento e conjunto? Ela é uma relação de pertinência. Portanto, eu posso dizer agora que esse carinha aqui, ó, ele pertence às partes de A. Assim como esse carinha também pertence às partes de A, esse carinha pertence às partes de A, esse carinha com dois aqui, ó, pertence às partes de A, tá vendo? Esse carinha lá pertence às partes de A, esse outro também pertence às partes de A, mais esse outro pertence às partes de A, e finalmente esse carinha com três aqui pertence às partes de A. Então essa relação é de pertinência, mas em relação ao conjunto das partes, tá bom? Mas olha outra coisa. Quantos elementos temos aqui no conjunto A? No conjunto A nós temos 1, 2, 3. Então, 3 elementos. E quantos elementos eu tenho nas partes do conjunto? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 elementos aqui nas partes. Veja, gente, que esse 8 é a mesma coisa de escrever 2 elevado a 3, sendo que esse 3 é a quantidade de elementos que eu tenho aqui. Portanto, nós podemos colocar aqui uma regra geral, que o número de elementos das partes de um conjunto sempre será determinado pela relação 2 elevado a n, onde esse n ele vai indicar a quantidade de elementos do conjunto. Então, o conjunto tem 3, vai ficar 2 elevado a 3, que vai dar 8. Se o conjunto tem 4, 2 elevado a 4, então ele vai ter 16 partes. Se o conjunto tem 5, ele vai ter 2 elevado a 5, 32 partes. Beleza, moçada? Show de bola? É isso aí, gente. Gostaram? Então, se gostaram, pessoal, dê um like aí e compartilhe com seus amigos. Um abraço, gente, e até a próxima. Tchau, pessoal!